Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais uma aula aqui do canal Clube de Alemão. Hoje eu vou ensinar para vocês a pronúncia das letras M, N, P e Q, tá? Essa já é a nona aula do nosso guia definitivo de pronúncia do alemão. Então, já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula. Se você não assistiu às 8 aulas anteriores, eu deixei aqui na descrição uma playlist com todas as aulas para você poder seguir. Sem mais delongas, vamos começar. A aula de hoje é relativamente simples, mas existem algumas coisas muito importantes que nós precisamos compreender na hora de pronunciar, principalmente as consoantes M, N e Q. Vamos lá, a começar pela consoante M, né? Ela vai ter o mesmo som do M do português. Porém, quando esse M vier antes de uma outra consoante ou então no final de uma palavra, nós temos que pronunciar fechando os lábios. O que acontece é que no português, quando nós temos o M no final de uma palavra, ele assume um som nasal. E a gente não diferencia esse som nasal do som do N. E no alemão vai haver uma diferença sim. Então vamos lá. A palavra música em alemão nós dizemos Musik, tá? A palavra muro nós falamos Mauer. A palavra número nós dizemos Nummer. A palavra sempre nós falamos ema, ou seja, a gente vai ter também o M aparecendo de forma duplicada. Isso simplesmente para que a vogal I seja pronunciada de maneira curta. Eu já ensinei para vocês as regras das vogais longas e curtas. Assiste lá na playlist, tá? E agora, aqui é muito importante porque a palavra árvore, a gente não vai dizer Baum, como a gente falaria no português. A gente precisa fechar os lábios. Então, nós vamos falar Baum, tá? Não é com toda essa força que eu fiz. Isso é só para mostrar para vocês, mas é Baum. Baum. Olha a palavra espaço ou cômodo, né? Ou até mesmo quarto. A gente diz Raum, Raum, tá? Então, aqui precisa ser muito bem pronunciado. Vamos seguir. Agora, a consoante N, ela também vai ser pronunciada como no português, só que o que acontece é quando nós temos, então, esse N no final de uma palavra ou antes de uma consoante, a gente também precisa diferenciá-lo do M de Maria. E como que a gente vai fazer isso? Ao invés de fechar a boca, como a gente fez com o M, nós vamos posicionar a ponta da nossa língua no céu da boca, tá? Eu já vou mostrar para vocês como é essa pronúncia. Então, olha só, aqui eu tenho a palavra macarrão, que em alemão a gente diz Nudeln. Nudeln. Então, perceba que eu termino com a ponta da língua, né, lá no céu da boca. Olha a palavra nariz, que em alemão é Nase, igualzinho no português, o N. Nós temos o verbo queimar, que nós dizemos brennen, brennen. Neste caso, eu tenho o N, né, duplicado, que é basicamente para que esse E aqui seja curtinho, né? Eu tenho também o verbo conhecer, que em alemão eu digo kennen, tá? Eu tenho aqui, olha, o pronome interrogativo, né, a pergunta wann, que é quando, aqui também aparece com dois N's, mas é como se fosse um N só, né? Só que perceba, aqui esse N eu não vou falar van. Isso, gente, é uma coisa assim que acontece com muita frequência, principalmente dentre os falantes do português, porque o português é uma língua que tem o M e o N extremamente anasalados. Então, quando nós temos, por exemplo, uma vogal, tá, que ela precede um N de nariz ou um M de Maria, nós transformamos essa vogal em uma vogal como se ela tivesse um tio. Então, por exemplo, quando nós falamos a palavra ah, manhã, nós não falamos manhã. Perceba, o MA faz ma, mas na hora de falar manhã, nós dizemos man e depois nhã. É como se tivesse um tio em cima do primeiro A ali. Então, a nossa tendência, enquanto falantes nativos do português, é colocar um tio imaginário na vogal que precede o N ou o M. Isso nunca vai acontecer no alemão. Então, cuidado para você não dizer van,
van, perceba, se você apertar o nariz, você vai perceber o quanto você está nasalando. Olha, van, van, isso não pode acontecer. Por quê? Aqui nós vamos falar vá, vá, e depois a gente sobe para o nariz. Como? Colocando a ponta da língua no céu da boca e deixando o ar passar. Então, van, van é bem aberto. E o mesmo aqui para Berlim, que é a capital da Alemanha, Berlim, tá? Então aqui, ó, Len, tem que ter esse som de língua batendo lá no céu da boca. Combinado? Seguindo adiante, nós temos um N que ele aparece logo antes de um G ou de um K. Então nós vamos ter esse som aqui que no alfabeto internacional, né, o alfabeto fonético internacional, é esse N com essa perninha ali, que seria um N muito anasalado e que quase tem um G. Perceba que nessa letra, né, nessa representação gráfica, é como se eu tivesse o N e a perninha do G. É porque é uma mistura dos dois. Eu faço num fonema só. Olha como que vocês vão fazer. Imagine que você está falando o som G, de G seguido de A. G, G. Agora, vai tentando, ao mesmo tempo que você fala esse G, vai tentando jogar, deixar o ar passar pelo nariz. Ga, ga, nga, 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 nga. Então é esse som. É um som estranho para nós, mas que é muito comum no alemão. Então, por exemplo, o verbo cantar em alemão, eu não vou falar singen e depois eu vou falar gen. Eu vou falar singen, singen. É como se fosse um som apenas. Nen, nen. Então, singen, singen. Tá? A palavra rapaz, ou menino, ou garoto é junge, junge. Perceba que eu não falei junge, ge. Eu falei junge, junge. Tá certo? Alex, mas e se eu não conseguir fazer esse som e eu falar Jung? As pessoas vão me entender? Vão. Então não é para você quebrar a cabeça. Eu estou te ensinando aqui o correto, mas qualquer variação ali de sotaque, tá? Desde que você deixe de maneira clara, não vai de forma alguma causar prejuízo à sua fala ou à sua compreensão, tá? Então se você falar Jung, ninguém vai achar ruim ou vai deixar de entender. Mas tenta falar, não é difícil. Junge, tá? Aqui, olha só, é muito comum que as palavras em alemão, alguns substantivos femininos, né, eles terminam em UNG. Então, na hora que a gente fala esse NG aqui, a gente anasala também. Então, a gente fala Richtung, Richtung, bem o som mesmo do, como se fosse o do português, tá? O que acontece? Em alguns dialetos ou em alguns sotaques regionais, as pessoas até pronunciam esse G aqui, tá? Como se fosse uma letra K. Eu já escutei muito alemães falando Richtung, tá? Mas não é comum e não é, digamos assim, o padrão para essa pronúncia, tá? Então você pode falar, se for falado assim na sua região, mas eu prefiro falar da maneira, digamos assim, padrão, tá bom? E o mesmo vai acontecer quando eu tiver um N seguido de K. Então, por exemplo, Schenken, Schenken. Aqui eu também jogo para o nariz, tá? Schenken. Então aqui eu não preciso falar Shen, igual eu ensinei para vocês, com a língua, né? Batendo no céu da boca, para depois falar Ken. Eu não tenho que falar Shen, Ken. Até porque dificulta muito, né? Na hora de pronunciar. Então, Schenken. Aqui eu tenho a palavra danke, que seria obrigado. Aqui também é um som nasal. O que acontece? A gente só tem que tomar cuidado para não fazer o que eu falei para vocês. Quando a gente tem um M ou um N, a nossa tendência natural é jogar um tio aqui na hora de pronunciar. Então não é para falar danke, dan, tá? É da. Então, danke, danke, ok? Vamos passar agora para a consoante P. A consoante P, ela vai ser muito parecida com o P do português, só que ela vai ser um pouco mais, a gente vai permitir um pouco mais a saída de ar. Nós temos consoantes que a gente chama de consoantes aspiradas e consoantes surdas. As consoantes surdas são aquelas em que a gente simplesmente faz a fricção dos lábios sem deixar o ar passar. Então, o P, ele vai impedir a passagem do ar, não é verdade? Agora, no português, isso acontece porque é uma consoante considerada surda no português. Então, pá, pê, pi, pô, pu. Nós impedimos a passagem do ar. No alemão, contudo, ela não é uma consoante surda. Ela é uma consoante aspirada, só que levemente aspirada. Ou seja, na hora de pronunciar o P, eu deixo passar um pouquinho de ar. Então, ao invés de falar pá, pê, pi, pô, pu, eu vou falar pá, pê, pi, pô,
pu, deixando um pouquinho de ar passar. Aqui eu tenho, por exemplo, Supermarkt. Eu não vou falar Supermarkt, eu vou falar Supermarkt, com um pouquinho de ar passando, tá? Supermercado. A palavra perfeito em alemão é perfekt, tá? Cuidado, tá? A tônica fica aqui nesse é, perfect. Nós temos também a mesma palavra, tá? Aqui eu tenho um adjetivo, mas eu tenho o substantivo perfect, com a tônica aqui no primeiro é, tá? Que no caso seria o passado, o tipo de passado alemão que a gente chama de pretérito perfeito. Aí a gente chama de perfect. Mas aqui é o adjetivo, então é perfect, deixando um pouquinho de ar passar. Olha a palavra pausa, tá? A gente diz pausa. Olha como eu deixei um pouquinho de ar passar. Pausa. Eu não falei pausa, eu falei pausa, ok? Olha, o P, ele também vai aparecer junto com o F, tá? E esse é um fonema que a gente fala muito rápido. Inclusive, quando você tem o alfabeto fonético internacional, eles colocam, né, esse semiarco em cima para dizer que é um fonema só. Então, a palavra planta, em alemão, eu vou dizer Pflanze, Pflanze, assim, ó, tá? Cuidado para não falar Pflanze. Nós, né, falantes do português, principalmente na variante brasileira, nós temos a tendência em colocar um i, né, quando a gente tem alguma consoante que ela é muda. No caso, quando nós temos, por exemplo, palavras estrangeiras do tipo McDonald's, né, seria McDonald's, a gente fala McDonald's, né? Então a gente não vai fazer isso no alemão jamais. Você não vai falar Pflanze, vai falar Pflanze. É o P seguido do F muito rápido. Pflanze. E aqui eu tenho a palavra pêssego, que em alemão é Pfirsich, tá? Nada de falar Pfirsich. É simplesmente Pfirsich, ok? E o P, ele também vai aparecer raramente, tá? Com um H, assumindo o som de F, tá? Nós temos também em palavras antigas do português o PH, né? Como farmácia, antigamente era escrito com PH, né? Então, Alphabet, alfabeto, e Triumph, que seria o triunfo, tudo bem? E para finalizar, nós temos a consoante Q. No alemão, o Q, ele sempre que vem acompanhado da letra U, na verdade, ele sempre vai vir acompanhado da letra U, tá? A gente nunca vai ter o Q seguido de uma vogal em palavras alemãs. Só que ele vai ter uma característica interessante, porque a gente vai pronunciar como se fosse um K seguido de um V, tá? É um V de vaca. Então aqui, olha, a nossa tendência natural é pronunciar como Quelle, mas não é assim que a gente vai falar. A gente vai falar Quelle, Quelle, tá? Só que rapidinho, Quelle. Aqui, olha só, antiquário, tá? Eu falei para vocês Quelle, que é a fonte, agora antiquário, né? Um lugar onde nós compramos, né, antiguidades. Em alemão vai ser Antiquariat. Nada de falar antiquariat, mas sim Antiquariat. E com isso, nós terminamos a nossa nona aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembre-se de baixar o PDF que veio com essa aula, todo do jeitinho que eu escrevi aqui para vocês. Ele está lá no nosso grupo do Telegram, é gratuito. Eu coloquei o link aqui na descrição. E eu espero ver você em breve na próxima aula. Até lá! Tschüss!